Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar então hoje mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício e a nossa matéria, estão lembrados? É História. A partir de hoje, estamos começando um segundo ciclo das videoaulas. Vocês repararam que tiveram uma aula de História, depois na outra semana uma de Português, e na outra uma de Geografia, e depois outra de Português? E que todos os professores dessas matérias trabalharam o mesmo tema? No caso, a cultura da paz? Hoje a gente começa uma segunda rodada dessas aulas, mas com um tema novo: trabalho e consumo. Como antes, nessas nossas aulas, vamos destacar o tema, trabalho e consumo, sob o ponto de vista agora da história. Acompanhem comigo na tela para vocês entenderem melhor as questões que destacaremos hoje. A gente vai falar, dentro desse tema maior, trabalho e consumo, de dois pontos. O primeiro é a implantação de nossa sociedade de consumo. Vocês estão lembrados, na nossa aula passada de História, que a gente falou que os países industrializados, principalmente da Europa, a Inglaterra, a França, a Alemanha e também os Estados Unidos e também o Japão, eles começaram a invadir territórios da África e da Ásia para poder dominar aqueles territórios, em busca de matéria-prima, em busca de locais para vender os produtos da sua indústria. Estão lembrados disso? Era o começo dessa sociedade baseada na venda de produtos, em você convencer a população dos territórios a comprar os objetos fabricados naquela indústria que eles estavam desenvolvendo naquele momento. Mas agora, sabe o que aconteceu quando esses países industrializados já tinham dominado todo o território africano e asiático disponível? Será que eles ficaram satisfeitos e passaram a viver em paz entre si? Não, né? Porque uma sociedade voltada para o consumo tem que produzir de forma crescente. Então, cada um deles, França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, precisava de mais e mais território, mais matéria-prima, mais mercado consumidor. E onde conseguir isso, se a África e a Ásia já tinham sido todas repartidas entre eles? O que vocês acham? Se vocês pensaram que vai haver briga entre eles mesmos pelos territórios, vocês acertaram. E sabe como é que chamará essa briga? Primeira Guerra Mundial, que será um dos nossos assuntos de hoje. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um grande conflito entre os principais países industrializados da época, lutando entre si para tomar o máximo de território uns dos outros. Territórios que já tinham sido invadidos antes e colocados sob a influência deles. Também através de muita batalha e violência, na África e na Ásia principalmente. Essa guerra aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. As batalhas aconteceram em grande parte no território do continente europeu, certo? Agora vamos ver o segundo pontinho da aula. Acompanhem de novo aqui comigo na tela para eu poder explicar para vocês. O nosso segundo ponto, que a gente vai começar já já, ele vem em seguida ao primeiro porque ele tem uma ligação bem próxima. Chama-se a promessa de felicidade. Gente, imagina como é que os governos desses países que começaram a Primeira Guerra Mundial, eles convenciam a população dos seus próprios países a se alistar no exército para poder lutar essa guerra. Porque não são os governantes que vão para a guerra, não é? Como é que você consegue convencer a população a ir para uma guerra correndo um risco muito grande de morrer ou de voltar muito ferido, cego, sem as pernas, sem os braços? Você tem imagens terríveis dos soldados que voltavam dessa guerra, tá? Você tinha que fazer uma promessa. E qual que era a promessa? Se você seguir o que a gente está falando, se alistar no exército e ir para a guerra, você vai ajudar o nosso país a construir um modelo de sociedade industrial que vai trazer progresso e felicidade para todos, inclusive para você e sua família. Você tem uma promessa de felicidade que a Primeira Guerra ela era colocada como algo que iria cumprir essa promessa. Pegaram o assunto da aula? Vamos começar então com aquele nosso primeiro ponto. A implantação de nossa sociedade de consumo.
A Primeira Guerra Mundial foi um impulso importante para mundializar, digamos assim, esse objetivo de vida, baseado em ter dinheiro para consumir. Para os outros povos, para além da Europa e Estados Unidos também. Essa mundialização posterior vai ser melhor explicada pelo professor de geografia na aula dele, certo? Legal. Vamos começar assim. Quem estava lutando na Primeira Guerra Mundial? Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela quem estava participando dessa guerra. Tinham dois principais grupos lutando na Primeira Guerra Mundial. O primeiro grupo, ele era chamado Tríplice Entente, que vem de uma palavra francesa que significa aliança. Eles podiam ser também chamados de aliados. Esse era um grupo. Eles estavam lutando contra o outro grupo, que ficou conhecido como Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais. Qual país pertencia a cada grupo? Da Tríplice Entente era a França, que era aliada ao Império Britânico, a Inglaterra e todos os lugares que ela dominava. A Inglaterra tinha muitas terras. Tá? A Rússia também era aliada da França e da Inglaterra nessa guerra, só que ela não foi até o final, ela foi até 1917. Depois a Rússia desistiu de participar da Primeira Guerra Mundial. É uma matéria que vocês vão estudar através das atividades. Tá? E os Estados Unidos também pertenciam a esse lado. Só que os Estados Unidos foi o contrário da Rússia. Eles não começaram a guerra e apareceram para lutar ao lado da Entente só em 1917. Enquanto a Rússia saía, os Estados Unidos entravam. Depois vocês vão entender por quê. Tinha mais países. Tá? Esses aqui são os principais. O Brasil, por exemplo, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele estava ao lado da Tríplice Entente, só que foi uma participação menor. O Brasil, na Primeira Guerra, a função dele foi principalmente, através da Marinha, patrulhar o Oceano Atlântico do Hemisfério Sul. E ele também enviou equipes de médicos para a Europa e uma quantidade não muito grande de soldados. Tá? Então tinha mais países, esses aqui são os principais. Eles estavam lutando contra a Tríplice Aliança. Alemanha, Império Otomano, é um país que não existe mais. Depois da Primeira Guerra, ele se fragmentou em vários países. O principal hoje em dia, que era o Império Otomano, é a Turquia. Tá? E Áustria-Hungria. Hoje em dia vocês sabem, né, que são dois países separados, Áustria e Hungria. Mas na época era um país só. E depois da guerra, ele dividiu. Acho que já dá para saber então quem venceu, não é? A Tríplice Entente, não foi? Porque se eu estou falando para vocês que o Império Otomano deixou de existir e a Áustria-Hungria, depois da guerra, se dividiu, quer dizer que eles perderam, não é? Olha, gente, a guerra, ela começa de fato em 1914, quando um homem, que seria o próximo imperador daquele país, Áustria-Hungria, ele era chamado Franz Ferdinand, ele era o próximo rei, ele foi assassinado. A culpa do assassinato caiu sobre um país bem pequeno chamado Sérvia, que não estava gostando da expansão que a Áustria-Hungria estava tendo pela Europa. Então, depois do atentado, a Sérvia sofreu uma ameaça de invasão pela Áustria-Hungria. Só que a Sérvia era aliada da Rússia, que veio defender dessa ameaça. A Alemanha era aliada da Áustria-Hungria, que veio defendê-la contra a Rússia. E assim, essas alianças foram puxando vários países até estourar a guerra. Agora, a gente vai ver dois pequenos vídeos, cada um chamando a atenção de um elemento da Primeira Guerra Mundial. E desse jeito a gente pode ter uma ideia geral do conflito. Os vídeos são mudos. Naquela época você já conseguia fazer a imagem, mas não a reprodução do som. Então, enquanto os vídeos vão passando, eu vou explicando para vocês o que está acontecendo para destacar os pontos principais. Acompanhe aqui comigo o vídeo enquanto eu vou explicando para vocês o que está acontecendo, para vocês terem uma ideia, através das imagens, de como é que foi essa Primeira Guerra. São vídeos dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos. Tá? São vídeos de fato da época de verdade, não são filmes. Aqui vai começar com soldados da Nova Zelândia, que pertencia à Inglaterra. A Inglaterra tinha muitas colônias. Eles estão sendo levados para poder lutar lá na Alemanha. Imagina, a Nova Zelândia fica perto da Austrália. A Inglaterra era tão poderosa que ela chamava os colonos, ou os membros do seu império, para poder lutar a favor dela lá na Europa. Isso aqui é uma cidade, ou era uma cidade. Estão vendo os escombros? O que sobrou dessa cidade? Estão chegando soldados para tentar retomar esse território que tinha sido tomado por tropas alemãs, no caso. Aqui eles destruíram e recuaram. Então está chegando os soldados da Tríplice Entente para poder tentar retomar. Isso aqui é um buraco de uma bomba, para vocês terem uma noção do tamanho das armas que eles utilizavam. Repara o que virou da cidade. Eram batalhas bem violentas.
Aqui, reparem uma coisa que a gente vai falar sobre isso depois. Estão vendo esses caras de tambor, esses soldados de tambor? E temos aqui logo em seguida, ó, com flautas, é para marcar o ritmo da marcha aqui. Soldados irlandeses, né? Chegaram irlandeses, neozelandeses, australianos nessa parte aqui, aquela grande quantidade de soldados. Depois a gente volta no cara do tambor, tá? Olha a grande quantidade só para uma batalha. E as batalhas da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver agora nesse momento, vai ser uma batalha, um tipo de batalha diferente do que tinha antes, das guerras anteriores. Eles cavavam buracos, como vocês estão vendo, essas que eles chamavam de trincheira, e a batalha da Primeira Guerra, é basicamente isso daqui. Estão vendo bem pequenininhos os soldados correndo? Aqui você tá caindo bomba, caindo mísseis, e eles tentam se esconder naquelas trincheiras que eles cavavam, naqueles buracos. Estão percebendo? Só que eles estão recuando nesse caso específico. Eles tentaram avançar, só que com todo aquele bombardeio tiveram que voltar para se esconder nas trincheiras que eles cavavam. Certo? Essa guerra mais lenta e estratégica, ela ficou conhecida como guerra de posições. As tropas chegavam próximo do local que ia ser tomado, uma cidade, uma fortaleza, as proximidades de um rio, e instalavam os soldados e as armas, esperando o momento certo para avançar. Isso se deu por uma característica muito importante da Primeira Guerra Mundial: as várias inovações tecnológicas daqueles países industrializados participantes, que eles desenvolveram para uso em batalha. Morreram muitíssimas pessoas durante esse evento. Mais ou menos 10 milhões de soldados, dos dois lados do conflito, mais 8 milhões de civis, que não tinha nada a ver com a guerra, e mais 19,5 milhões de soldados voltaram feridos para casa. Aquela guerra do soldado valente correndo pelo campo de batalha para enfrentar o inimigo de frente, a partir da Primeira Guerra, acabou. Com essa guerra, o soldado passa a ter que se esconder, se camuflar, usar barricadas, trincheiras, igual a gente viu no vídeo. Esse é o assunto do segundo vídeo, as novas tecnologias produzidas pelo trabalho humano, industrial, para matar outros seres humanos. E foram usadas em larga escala pela primeira vez aqui na Primeira Guerra Mundial. Acompanhe esse vídeo também para vocês verem as novas tecnologias que foram usadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Primeira grande inovação usada pela primeira vez, o que é isso aí? O avião. O avião foi utilizado como arma de guerra pela primeira vez naquele momento. Aqueles aviões de hélice ainda. Primeiro, os aviões, eles foram usados na Primeira Guerra só para poder sobrevoar o campo inimigo e verificar onde é que estão acampados os soldados, onde que é a ponte que a gente pode cruzar com as nossas tropas. Mas logo depois ele deixou de ser um objeto para reconhecer o terreno. Olha o tipo do avião, vão acompanhando as imagens, tá? Para poder soltar bombas lá embaixo. E depois eles começaram de uma arma de reconhecimento e para soltar bombas lá embaixo, naqueles soldados que estavam acampados inimigos, começou a ter guerras no ar mesmo. Daí que vocês viram aquela metralhadora. Aqui vocês estão vendo, lá na Alemanha, tudo no mesmo lugar. Aqui que seria o território onde ele estava observando. Essa aqui é uma imagem aérea de verdade daquela época. Olha outra invenção, já viram isso aqui? O Zeppelin, que era aquele balão dirigível, foi usado na Primeira Guerra, junto com os navios de guerra, já navios de metal, de chapas de aço, com aqueles canhões bem grandes mesmo. Também foi uma inovação dessa guerra. Outra novidade, o tanque. O tanque de guerra, ele ficou fundamental para a Primeira Guerra Mundial, porque como o calibre das armas, a potência das armas foi aumentando cada vez mais, o tanque, por conta da blindagem dele, também foi uma grande novidade necessária para aquela guerra. Outra novidade da Primeira Guerra Mundial, sabia que já tinha em 1914, 18? Submarino. Tá? O submarino foi usado também na Primeira Guerra Mundial como arma de guerra. Tá? E o principal que eles estão trazendo aqui, que é essas carroças, é a artilharia. É realmente as armas que vão ser fundamentais para poder tentar tomar o campo de batalha inimigo, que eram canhões, morteiros, obuses. Basicamente, vocês podem entender canhão. Tem um cachorrinho aqui embaixo, tá vendo? Esse tipo de canhão é o que vocês viram naquela imagem que tinha os soldadinhos correndo, lembra? Que estava estourando aquelas fumaças no chão. É as balas desse tipo de canhão aí que eles estavam atirando lá, naquela cena anterior, tá? Então, também eram soldados que ficavam o tempo todo trazendo balas e atirando, atirando.
Esses canhões pegavam grande distância. Olha o tamanho desse canhão que vocês vão ver agora. Esse aqui, gente, ele acertava mais ou menos um canhão desse tipo a 19 quilômetros de distância. Tá? Ele era colocado a 19 quilômetros daquele alvo, daquela cidade, daquela ponte, daquele quartel militar, que era o alvo dele mesmo. Eu já falei para vocês, então, que quem vence a Primeira Guerra Mundial é a Tríplice Entente, lembram? O grupo da França, Inglaterra, a Rússia, que desistiu de participar, né, em 1917, no mesmo ano que os Estados Unidos entrou na guerra. E eles não estavam muito interessados, os Estados Unidos, a participar no começo, porque as batalhas aconteciam só lá na Europa, não teve batalhas na América. Porém, lembra o que estava em jogo nessa guerra? O que ia ganhar os vencedores? Territórios para buscar matéria-prima para suas fábricas e lugares para vender seus produtos. E os Estados Unidos também era um país industrializado. Então eles começaram a perceber que ficar de fora da guerra poderia significar também perder uma oportunidade de crescimento econômico depois. Eles queriam ficar do lado dos vencedores. E de fato ficaram. Então a gente vai entrar agora, com o ponto dos Estados Unidos, no segundo assunto da nossa aula, o trabalho para o consumo como uma promessa de felicidade. A gente vai continuar essa nossa história com os Estados Unidos, logo depois que eles ganham a guerra. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele passa por 10 anos de grande crescimento. E por quê? Como as batalhas aconteceram no território da Europa, dos países europeus, eles saíram destruídos da guerra. E os Estados Unidos saiu com o território intacto. Terminou como um grande país industrial, que passou a vender produtos para o mundo inteiro. O governo dos Estados Unidos começou a estimular as pessoas a comprarem, a consumirem. Os bancos emprestavam muito dinheiro para as empresas continuarem a crescer. O preço das ações das empresas nas bolsas de valores começaram a valorizar muito também. Só que aconteceu um problema. As fábricas, para ganhar o máximo de dinheiro possível, começaram a produzir mais coisa do que as pessoas podiam ou precisavam comprar. E os estoques dessas empresas começaram a ficar cheios de produtos sem vender. O valor das ações estavam lá em cima, na bolsa de valores, mas na realidade as fábricas e empresas estavam todas tendo era prejuízo, porque o estoque estava cheio sem vender. É perda de dinheiro, não é? Estoque cheio sem vender. Sabe o que aconteceu no fim das contas? Em 1929, por causa dessa situação estranha de empresas supervalorizadas, mas que na verdade não estavam vendendo nada, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. As empresas não tinham como dar o dinheiro dos lucros de quem comprou as ações. Aí virou uma quebradeira geral. Lojas e fábricas foram fechando, mandando os empregados embora, as pessoas sem salário não conseguiam pagar o aluguel ou o financiamento da casa. Começou um período de grande sofrimento para as pessoas dos Estados Unidos. Acompanhem comigo aqui, pela última vez, a tela. Agora a gente vai ver uma música muito famosa daquela época da crise, que reflete bem o sentimento daquelas pessoas frente àquelas promessas de felicidade durante a guerra, que foi uma decepção depois de 1929. Acompanhem comigo aqui. Essa música é de um cantor que no Brasil ele não é muito famoso, mas lá nos Estados Unidos ele é muito famoso. Ele se chama Bing Crosby. Ele foi uma influência muito grande para cantores que a gente conhece mais, tipo Elvis Presley, o Frank Sinatra, não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele escreveu uma música bem no momento da depressão, quer dizer, do momento da crise dos Estados Unidos mais forte, onde todo mundo estava, gente passando fome, desempregado, sem ter onde morar. A música, traduzindo, se chama Irmão, pode me dar um trocado? Vou colocar alguns versos dela. A primeira estrofe, traduzindo, ela diz o seguinte: eles me diziam que eu estava construindo um sonho. Assim, eu seguia a multidão. Quando havia terra para arar, quer dizer, para poder preparar a terra para plantar, né? Ou armas para carregar, eu estava sempre lá para o trabalho. O que vocês entenderam dessa estrofe, gente? Conseguiram? O que será que ele está falando? Conseguiram ter alguma ideia? Quem será que eram esses eles que o Bing Crosby colocou na música dele? Eles me diziam que eu estava construindo um sonho. Aqui no caso vai ser principalmente o governo dos Estados Unidos e esses grandes empresários que estavam chamando a população para trabalhar. E ele seguiu, ele foi, ele obedeceu aquele sonho que eles estavam prometendo. Eu trabalhei no campo, quando precisava trabalhar a terra, eu fui trabalhar a terra. Quando precisou ir para a guerra, quando fui convocado para a Primeira Guerra Mundial,
Eu fui carregar as armas lá. Eu estava sempre lá para o trabalho. Entenderam a primeira estrofe? Vamos ver a continuação. Ele diz: eles me diziam que eu estava construindo um sonho, com paz e glória à frente. Por que eu deveria estar na linha apenas esperando por pão? E essa estrofe deu para entender? O que será que ele quis dizer aqui, dentro desse contexto que a gente está estudando? Olha só, eles, de novo, né, me diziam que eu estava construindo um sonho. Quem vai construir esse sonho são essas pessoas trabalhadoras. Que sonho é esse? Um sonho de paz e glória. Lembra o que significa esse paz e glória com o que eu estava explicando para vocês antes? Nos ajudem a construir um grande país. Um país que tenha prosperidade, um país que, se a gente vencer a guerra, todos vão ter paz depois da guerra e todos vão ter um país com grande progresso. Por que você, cidadão dos Estados Unidos, vai ficar só esperando por pão? Você quer só o básico? Você quer ser só um país, membro de um país menor, de um país normal? Não, a gente tem que ser um país grande, superior aos outros. Entenderam esses dois últimos versos? Então, os Estados Unidos, eles não... Lembra que eles entraram na guerra quando perceberam que se eles ganhassem, eles iam ser um dos países mais importantes economicamente do mundo, porque ele ia partilhar da vitória? É mais ou menos isso que esses dois versos estão se remetendo. Continuando? Uma vez, eu construí uma estrada de ferro. Eu a fiz funcionar. Fiz ela correr contra o tempo. Por quê? Apareceu naquele primeiro vídeo soldados subindo no trem. Lembra? A estrada de ferro, quer dizer, a locomotiva, era um meio de transporte, um dos mais eficientes até aquele momento, tanto para levar carga em um país industrial, quanto para levar pessoas. Ele era um meio de transporte mais rápido que tinha. É por isso que ele fala, eu fiz ela correr contra o tempo. Se não fosse eu trabalhando, colocando os trilhos do trem, fincando as estacas, esse país não tinha esse meio de transporte tão moderno. Eu é que fiz isso funcionar. Uma vez, eu construí uma estrada de ferro e ela está pronta. Eu cumpri com a minha parte no nosso acordo. Você me prometeu um sonho em troca do meu trabalho. Eu entreguei a estrada. Eu cumpri minha parte. A estrada está pronta, ela está funcionando. O trem corre muito bem. Agora repara a última frase. Desculpa, o último verso, que é o que dá nome, que é o que dá título à música. Mas, irmão, no caso aqui, irmão, é amigo. Você pode me dar um trocado? Depois que eu fiz tudo isso que vocês me pediram, trabalhei, fiz esse país prosperar, como é que está a minha situação agora? Situação de um cara que tem que pedir dinheiro na rua. Quer dizer, aquele sonho que vocês me prometeram em troca do meu trabalho e de eu arriscar minha vida na guerra, ele não se cumpriu. Lembra que ele está nesse momento da crise de 29, tá? Continua. Uma vez eu construí uma torre, até o sol, tijolo, rebite e cal. Esse foi o momento, gente, essa época depois da Primeira Guerra, é quando os Estados Unidos começou a ter aqueles grandes prédios, arranha-céus, que a gente vê muito em filme em Nova York, em Empire State. Isso que ele está falando de torre até o sol. Aqueles grandes prédios nas grandes áreas urbanas dos Estados Unidos. Então ele trabalhou na construção civil. Eu construí uma torre e ela está pronta. Eu trabalhei na estrada de ferro, cumpri minha parte. Eu trabalhei aqui na construção civil, eu fiz a sua torre. Ela está pronta, eu cumpri com a minha parte, novamente naquele acordo. Mas, como é que eu estou agora? Irmão, você pode me dar um trocado? Novamente não cumpriu-se aquela promessa do sonho, da promessa de felicidade. Olhem agora, esse aqui é a última estrofe da música. Uma vez em ternos caqui. Caqui aqui, todo mundo sabe o que é isso? É o nome daquela cor, tá? Daquela cor, daquele meio marronzinho assim, tá? Esse ternos caqui que ele está falando aqui é porque essa cor é a cor do uniforme dos soldados dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, uma vez em ternos caqui, caramba, nós estávamos lindos. Quer dizer o seguinte, ele e os amigos dele, provavelmente os amigos que trabalhavam também na construção, que trabalhavam também nas estradas de ferro, todos foram para a guerra e eles acreditaram naquele sonho. Olha, eles estavam orgulhosos de vestir aquele uniforme, né, aquele terno caqui.
cheios daquele patriotismo, né? Então todos foram, se a gente vê filmes daquela época, eles iam sorrindo, entrava no trem para poder ir para a guerra mesmo, tá? É claro que quando chegava no momento da batalha mesmo, aquela felicidade toda, obviamente, não existia mais. Mas eles acreditam na promessa do sonho da felicidade, de ajudar o país a se tornar um território desenvolvido, industrializado, em que você teria tudo que você precisasse para poder viver bem, né? O próximo verso, ele é muito interessante quando você pega o original dele em inglês, porque ele usa um jogo de palavras, uma expressão em inglês que pode dar dois sentidos. Aqui eu coloquei os dois sentidos para vocês verem, olha. Ele fala assim, ó, 500 mil de botas deram o sangue trabalhando. Quer dizer, 500 mil de pessoas, eles trabalharam muito mesmo, né, para construir esse país. Nas ferrovias, na construção civil, na agricultura. Só que esse mesmo verso a gente pode traduzir também de outra maneira do inglês, que é assim, ó, 500 mil de botas foram trabalhar duro no inferno. É meio pesado esse verso, né? Mas dá para traduzir desse jeito também. Significa o quê? 500 mil é um número assim, não é um número exato, né? É um número só para expressar o que ele tá querendo dizer. 500 mil de soldados que antes eram trabalhadores, que antes eram pessoas comuns que trabalhavam nas cidades, nas lojas, nas fábricas, foram trabalhar agora aonde depois que foram para a guerra? No sentido da quantidade de mortos que teve, né, que foram seguir aquele sonho prometido, mas que acabaram morrendo nos campos de batalha. E eu era o garoto com um tambor. Lembra que eu chamei a atenção para vocês daquela imagem, daquele vídeo, quando estava chegando aquelas tropas para lutar na Alemanha e os soldados da frente, para marcar o ritmo, eles estavam batendo o tambor e depois uns tocando flauta, pífaro, né, que eles falam? Esse aqui normalmente eram soldados mais jovens que faziam essa parte de bater o tambor para marcar o ritmo. Quer dizer que quando eles foram para a guerra, ele e os amigos dele, eles tinham acabado de sair da adolescência, na verdade. Tá? Eles eram muito jovens quando foram lutar nessa guerra. Só que 500 mil desses acabou não voltando. Conseguiram entender então, gente, acompanhando essa música, pegar a ideia dela? A relação que ela mostra das promessas feitas para as pessoas, especialmente para as mais pobres, durante a Primeira Guerra Mundial, e a fragmentação dessas promessas pelo desemprego, pela pobreza, causados pela crise econômica do modelo de sociedade que se estava instalando. Entenderam? Vamos então finalizar amarrando as ideias da nossa aula. O tema da nossa aula foi trabalho e consumo. Vimos como esse nosso modelo de sociedade atual, que incentiva o trabalho como meio de chegar ao objetivo do consumo, ele foi se instalando mundialmente de forma cada vez mais forte junto da Primeira Guerra Mundial. Com o professor de Geografia, vocês vão estudar mais sobre como aconteceu, depois da Primeira Guerra, a mundialização desse tipo de sociedade e como é que ela funciona hoje. Falamos também sobre como o ideal de comprar coisas, consumir, é muitas vezes, para a gente, como uma fórmula mágica de felicidade. Embora muitíssimas vezes a gente se decepciona, em diversos sentidos, com essa promessa. É o caso da crise de 1929, é um exemplo disso. Com a professora de português, vocês vão poder pensar melhor em como é que os meios de comunicação, hoje em dia, nos estimula o tempo todo a comprar e consumir o máximo possível. Legal? Não esqueçam de fazer as atividades e até a próxima aula.